Boa noite, amada igreja. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. É uma satisfação muito grande poder estar aqui de volta, reunidos no templo, com a presença dos irmãos. Eu senti muita falta, enquanto a gente estava aqui fazendo louvor para colocar lá na internet, desse calor humano. Muitas pessoas aqui, às vezes eu nem converso porque eu não tenho intimidade, mas eu senti muita falta de vocês aqui, de estarmos reunidos na presença de Deus em corpo, porque isso faz parte. Mas Deus sabe todas as coisas, tudo aconteceu porque tinha um propósito, e nós somos aqui somente o instrumento para seguir tudo que Deus quer. E graças a Deus que estamos reunindo de volta, aos poucos. Algumas pessoas ainda estão em casa, mas nós vamos estar reunidos todos em breve, eu creio, em nome de Jesus. Que você possa hoje aqui adorar ao Senhor, que você possa receber uma palavra de conforto ao seu coração, que você possa sair daqui diferente da forma que você entrou. Eu peço a você que nesse momento entregue a sua melhor adoração a Deus, entregue o seu coração da melhor maneira possível, porque Deus está aqui para receber a sua adoração. E vamos fazer para Ele da melhor forma possível. Como o Diego sempre diz, que é o meu bordão: quantos são os adoradores do Senhor nessa noite? Aleluia! Aleluia! Do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
Aleluia. Entregue tudo a Deus, entregue tudo a Ele, porque Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te desamparar. Aleluia, Deus, eu te adoro, Pai. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu. Graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Mas eu sou teu, tu és meu. Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença. E ao teu nome, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti
descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Deus, se tu és meu, Pai. Renove a minha fé, Deus. Renove as minhas forças, Pai. Para que eu possa cada dia mais, Senhor, transmitir a tua palavra por onde quer que eu ande, Pai. Que eu possa andar sobre as águas, Senhor, sustentado na tua palavra, eu não me afogue, Senhor. Que eu possa, Deus, transmitir ao mundo, Pai, a tua palavra, a tua vontade, Senhor. Aleluia, Pai. Eu te adoro, Senhor. Me leva sobre as águas, Deus. Nós confiamos em ti. Em meio à tribulação, nós confiamos em ti. Quando o mar tenta me encobrir e parecer eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa que Ele não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, eu me lembrarei, se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, eu me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa e Ele seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa que Ele não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei.
tempestade. Ele tem um nome que ilumina a escuridão. Ele tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Ele tem um nome que acalma a tempestade. Ele tem um nome que ilumina a escuridão. Ele tem um nome que lança fora o medo. O seu nome é Jesus. Ele tem um nome que acalma a tempestade. Ele tem um nome que ilumina a escuridão. Ele tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. E a paz é uma promessa. Ele não vai mentir. E Ele não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Me lembrarei. Me lembrarei. Me lembrarei. Aleluia. Aleluia. Exaltamos o teu santo nome, Jesus. Nós te exaltamos, ó Deus. O nome que está sobre todo nome. O nome mais sublime, o nome mais poderoso é o teu, Senhor. Jesus, Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença.
em tudo existe graça. Cantemos sim, já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Suas vozes. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada. Tudo está no controle das suas mãos. Oh, Jesus. Em tudo existe graça. Cantemos sim. A graça e a paz, meus irmãos, espero que você esteja bem. Nós teremos agora uma palavra e eu creio que Deus vai aquecer o seu coração em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, te louvo, Pai, porque o Senhor habita em mim e eu te peço que em nome de Jesus o Senhor me use como instrumento, como um vaso em suas mãos. Eu peço graça do Senhor, porque eu sei que sem ti, Senhor Deus, eu não posso nada, eu dependo do Senhor, e que o seu Espírito, Senhor Deus, coloque as palavras em minha boca, Pai, que eu possa ser usado pelo Senhor para aquecer os corações de pessoas que estão desanimadas, aqueles que perderam a alegria em Ti, Pai, para que eles possam, em nome de Jesus, reconhecer o Seu poder e a Sua grandeza, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe muito sua vida. Ainda estamos aí gravando cultos, fazendo também o culto presencial. Se você não é da área de risco, daqueles que têm um problema, esteja no culto conosco. Às vezes você tem filhos e seu marido e você, no caso, ou vice-versa, vocês podem revezar, estando aí cada semana um no culto, e para que você possa receber de Deus, amém? Abra sua Bíblia no Salmo 51, verso 12. Nós vamos ler aí o salmo que Davi escreveu após a sua queda. Salmo 51, verso 12. Hoje eu vou pregar renovando a alegria da salvação. Eu creio que Deus vai renovar a alegria nos nossos corações. Você que está por muitas vezes desanimado, que está triste, que perdeu a alegria do que Cristo fez por você, que seja restaurado no seu coração hoje em nome de Jesus. Salmo 51, verso 12, está um friozinho, semana bem fria, aleluia, vamos lá. Eu vou começar pelo verso 11, aliás, pelo verso 10, vamos lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável.
não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Amém. Qual é o contexto de tudo isso que nós estamos vendo aqui? Davi, um rei, aquele que após a morte de Saul, ele foi ungido como rei por Samuel. Na verdade tinha sido até um pouco antes, mas tomou posse como um rei. E ele tinha aí um grande reinado, grandes conquistas. Davi foi um guerreiro, ele conquistou muitas terras, né, para o povo de Israel. Davi, ele restabeleceu a questão da arca, de Deus ser o centro. Então ele era chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que queria servir a Deus e ele era apaixonado por Deus. Quando nós lemos a questão de Davi, além da questão das conquistas para Deus, de honrar a Deus, nós vemos uma paixão pela vida e pela presença de Deus. Davi era alguém que amava a Deus, por isso era alguém segundo o coração de Deus. Ser alguém segundo o coração de Deus não é que não havia nele o pecado, não é que ele não errava, mas ele amava a Deus e ele conhecia Deus. Você pode ver que Davi, após até o erro, eu vou falar um pouco do erro que ele cometeu, ele preferia cair na mão de Deus do que cair na mão do homem, porque ele sabia da bondade e da misericórdia de Deus. Então, havia aqui uma grande paixão da parte de Davi em relação a Deus. Ele era apaixonado por Deus. E esse tem que ser o nosso coração, uma paixão por Deus, um anseio, um anelo, um desejo diário pela vida e pela presença do Senhor. Porque se nós não amarmos a Deus, certamente amaremos a outras coisas. Nós criaremos ídolos no nosso coração. Se Deus não é o centro no nosso coração, algum ídolo tomará o lugar dentro do nosso coração. Então eu pergunto para você, tem algum ídolo tomando o lugar de Deus dentro de você? Ou você ama a Deus acima de todas as coisas? Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Todavia, como eu disse que não há uma perfeição, mesmo um homem segundo o coração de Deus, Davi ele cometeu um erro que foi grande. Mas houve também um grande arrependimento no coração dele. E esse grande erro da parte dele fez com que ele fizesse essa oração. Esse salmo aqui foi escrito após a queda de Davi. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a queda. Então após a queda de Davi veio o arrependimento, ele foi exposto, o profeta veio falar com ele e ele escreveu esse salmo. Se você ler o Salmo 51, é um salmo de arrependimento, é um salmo de clamor a Deus, para que Deus venha o perdoar, para que Deus venha o purificar, para que Deus venha tirar a questão do pecado. Ele fala no verso 7, purifica-me com o isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele está pedindo para Deus para ser lavado da questão do pecado, o peso, tudo isso que vem, as impurezas que vem fazer com que ele cometesse cada vez mais pecados. E nós dependemos do lavar de Deus, e glória a Deus que o sangue de Jesus nos lavou e nos purificou de toda injustiça. E agora, nós vemos aqui um arrependimento, mas porque onde tudo isso começou? Davi, ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato, e ele foi alguém realmente que por algum momento cometeu pecados graves, mas tudo isso começa, abre comigo em 2 Samuel, capítulo 11, deixa aberto aí, 2 Samuel capítulo 11, que eu vou falar um pouco aqui da questão de Davi. Por que ele pede também para Deus renovar a alegria? Por causa do pecado, que o pecado fez com ele. Mas Davi era alguém que tinha tudo, absolutamente tudo. Davi sabia o que era a verdadeira alegria, Davi sabia o que era a verdadeira satisfação, que ela não poderia vir sem Deus. Você imagina um rei que tinha grandes conquistas. Davi era um conquistador. Um rei que, se fizesse um simples estalar de dedos, tinham vários servos ao seu lado para o servir de todas as coisas.
Então nós vemos que não era uma falta de coisas que faria Davi infeliz, mas era uma falta em si de Deus, porque o pecado que Davi cometeu afastou de Deus, o pecado nos afasta de Deus. Então nós vemos que Davi era rico, Davi era um conquistador, Davi era alguém reconhecido, as pessoas olhavam Davi e viam o quão ele era importante, o quão ele era um guerreiro, o quanto ele era um rei bom, e ao olhar isso, então não lhe faltava reconhecimento. Então nós vemos uma geração hoje que diz assim: nossa, nós temos que ser, como que eu posso dizer, relevantes. Mas o que é essa relevância? Por muitas vezes essa palavra relevância se tornou para alguns um sentido de ser adorado pelos outros. Essa relevância, nós queremos ser uma igreja relevante, mas o que é essa relevância? Uma igreja relevante não é uma igreja que é reconhecida pelos outros, que nossa, como aquela igreja é maravilhosa. Não é essa a questão. Uma igreja relevante é uma igreja fiel, uma igreja que serve com integridade, uma igreja piedosa. Piedade é amar a Deus. Você quer ser alguém relevante? Não é ser reconhecido. Mas Davi, ele tinha todo o reconhecimento, ele tinha tudo isso. Então a falta de alegria de Davi aqui não era ser reconhecido. Ou a falta de Davi não era riqueza. Davi, ele tinha os despojos de todas as guerras, todas as batalhas que Davi teve, e ele conquistou lugares. Toda aquela riqueza foi colocada ali para ele. Então não era falta de dinheiro, não era falta de prosperidade, podemos assim dizer. Davi tinha família, tinha filhos, não era então a falta de constituir uma família. A falta de Davi, da alegria de Davi, era de Deus, porque o pecado que ele cometeu o afastou de Deus, e Davi ele reconhecia que a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação só podia vir de Deus. E nós por muitas vezes passamos a nossa vida tentando correr atrás de coisas, ou até de pessoas, achando que eles trarão a felicidade. Ah, pastor, mas Deus não pode usar pessoas para trazer alegria para nós? Pode, com certeza. Mas quando nós reconhecemos que eles são de Deus, e não nós fazemos deles um Deus. Eu sou muito alegre com a minha esposa, com os meus filhos, e eu creio que eles são de Deus. Mas se eu não os tivesse, não quer dizer que eu não poderia ser feliz, ter uma alegria. Porque Deus ele usaria de outros meios, para se manifestar na minha vida. Ele mesmo que me traz alegria com o Espírito que habita em mim. Então, a satisfação e a alegria verdadeira, ela vem de Deus, e Davi sabia isso. Ele tinha tudo que o mundo poderia dar para ele. Tudo aquilo que o mundo fala, nossa, é importante, Davi tinha tudo. Tudo. Mas nós sabemos que foi Deus que deu para ele. Ele tinha tudo isso, mas ele reconheceu que nada disso traria uma alegria verdadeira. Em outras palavras, do que adianta eu ter riqueza, eu ter pessoas à minha volta, eu ser reconhecido pelos homens, se a presença de Deus não está comigo, se eu não tenho alegria em Deus, se eu não tenho satisfação em Deus, tudo isso é nulo. Tudo isso não é puro, não é santo. O que eu preciso é da alegria do perdão de Deus sobre a minha vida. O que eu preciso é da alegria de desfrutar de Deus, de que Deus não se afaste de mim, que eu possa olhar para Deus e ter comunhão com Ele. Isso é a verdadeira alegria. E ao reconhecer isso, Davi ele se arrepende dos pecados que cometeu. Agora, aonde que tudo isso começou? Por que Davi caiu? Qual foi o processo de Davi? Vamos lá, 2 Samuel capítulo 11, diz assim, no verso 1, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Aqui você já começa a ver um erro. Deixa a Bíblia aberta aí que nós vamos continuar. No tempo de guerra, os reis iam para as guerras. Davi enviou seus discípulos e ele resolveu não ir. E aqui nós vemos um princípio. Nós vemos um erro da parte de Davi. No momento de guerra, no momento de luta, ele abriu mão, ele não quis participar.
E aqui nós vemos que o coração dele já começa a não ser mais o mesmo. E ele estando em casa, depois de tudo isso, e o povo na guerra, no verso 2 diz assim: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço de casa, da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olha como que o pecado ele foi aumentando, né? Eu vou falar um pouco disso mais profundo depois. Mas nós vemos que ele não foi para a guerra, aí ele ficou passeando na hora que era guerrear, ele olhou uma mulher, ele cobiçou a mulher, e ao cobiçar ele ainda mandou trazê-lo, e ao trazê-lo ele cometeu um outro pecado, o ato, né, da traição. A mulher era casada, a mulher engravidou, e você vai vendo que as coisas só vão piorando. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, que começou as coisas a darem problema na vida de Davi, foi ele estar fora do propósito. Qual era o propósito do rei? O propósito do rei era estar na guerra. O propósito do rei era estar à frente. E por algum motivo, não sabemos qual, o coração de Davi começa a fraquejar diante de Deus, a não ter uma satisfação em Deus, e ele começa a largar aquilo que Deus o chamou. Eu falo largar, não é largar de falar, não quero mais. É um largar velado, hoje eu não vou deixando isso aqui de lado. E quando nós começamos assim, nós não percebemos, às vezes nós achamos que é simplesmente um cansaço físico, mas por muitas vezes a nossa alma está cansada e nós começamos a perder uma alegria e satisfação em Deus e começamos a abandonar aos poucos aquilo que Deus nos deu. Nós somos criados. Aí você fala assim: pastor, mas qual é o propósito? Porque às vezes o propósito é muito, as pessoas acham que é simplesmente uma função dentro da igreja, uma função eclesiástica. Pastor, eu sou líder de célula. Não, então, pastor, eu vou ser pastor. Não é só isso. Todos nós temos uma função universal, nós podemos assim dizer. Todo cristão, todo crente, ele tem uma função. E qual é essa função? Efésios capítulo 1, abre comigo aí em Efésios, capítulo 1. O verso 11, diz assim, Efésios capítulo 1, verso 11, espero que você tenha achado aí, 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Então, para que nós somos criados? Por que nós existimos? Qual é o propósito de você estar vivo? Qual é o propósito de você estar aqui hoje, ouvindo essa mensagem? Nós só existimos, a razão da nossa vida é por louvor e glória de Deus. Então todos os nossos atos, tudo aquilo que nós fazemos deve ser por louvor e glória de Deus. Ao trabalhar, eu não faço para homens, mas faço para Deus. Ao ser um marido, eu amo a minha esposa como Cristo ama a igreja, porque eu faço para Deus. E a mulher se submete ao marido como a igreja se submete a Cristo, porque faz para Deus. O pai, ele dirige a casa e ele direciona os filhos para Deus sem levantar a sua ira, porque muitas vezes os pais levantam a ira dos filhos, isso para a glória de Deus. Os filhos se submetem aos pais, obedecem, honram e com isso vivem mais para a glória de Deus. Tudo deve ser Deus, a razão da nossa existência é para Deus, tudo que nós fazemos é para Deus,
Porque Ele nos deu a vida, Ele nos deu o sustento, Ele nos deu tudo. Então tudo que eu faço é para Deus. Eu existo para glorificar a Deus. Eu glorifico a Deus numa função pastoral. Porque não é só a função que glorifica a Deus. Às vezes nós olhamos e achamos que é a função que glorifica a Deus. Não, eu glorifico a Deus através. Deus me chamou e me colocou no corpo nessa função. Todavia, você que está sentado aí, você é chamado e também tem essa função de glorificar a Deus em tudo que você faz fora daqui. Nós glorificamos a Deus proclamando o Evangelho, levando a palavra, nós exaltamos o nome do Senhor. Então, desse modo, tudo que se nós colocarmos a Deus em primeiro lugar, se nós tivermos uma alegria e uma satisfação em Deus, e Ele vier em primeiro, nós estamos exaltando o Seu nome em tudo. Eu existo para a glória de Deus. Será que você pode dizer isso? Eu existo para a glória de Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos deve ser para glorificar o Senhor. Tudo. E Davi, como rei, a função dele de glorificar a Deus, entre algumas delas, era estar à frente da batalha, era estar lá com o povo, era estar lá mostrando a grandeza de Deus e o poder de Deus, porque a cada vitória de Davi, não era o grande Davi que aparecia, que era exaltado, mas é o nome do Senhor, que mostra que um pequeno Davi, aquele pequeno que derrubou Golias, era usado por um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus grandioso. E dessa forma, o Senhor era exaltado a cada dia. E é assim que nós devemos fazer, glorificar e exaltar o nome de Deus em todas as coisas. Aí nós vemos que Efésios, o verso continua, na verdade o capítulo, um outro capítulo. Efésios capítulo 2, do 8 ao 9, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então o Senhor está dizendo que a salvação não é pelas obras, mas pela fé. É pela graça mediante a fé. Então não é simplesmente, nós não fazemos atos bons, atos de bondade, para buscar uma salvação. Isso é errado. Porque na verdade nós somos salvos pela fé. Agora, todavia, o verso 10, ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, isso não me exime de ter boas obras. A salvação pela fé não é uma coisa que diz assim, então eu não preciso fazer nada para Deus. Não, pelo contrário. A Bíblia está dizendo que se você tem fé, como diz em Tiago, você vai ter obras. Todavia, não é a obra que te salva. A obra é uma demonstração de quem tem fé. E essa obra deve ser feita como? Para glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus. Todo ato de bondade, todo ato de amor, tudo aquilo que nós fazemos, Deus deve ser o centro. E quando nós temos isso no nosso coração de glorificar a Deus, nós estamos mostrando que temos alegria nele, satisfação plena nele. O Senhor nos chamou para sermos felizes e termos alegria, mas não nas coisas desse mundo, mas uma alegria verdadeira nele. Poder acordar de manhã e falar: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Pode ser uma segunda-feira braba, você vai sair para trabalhar, está chovendo, está um frio danado, e você fala: Senhor, obrigado, porque a minha alegria, a minha satisfação não é simplesmente como vai estar o dia, mas a minha satisfação é no Senhor. Então, essa falta de alegria, ela começa a te tirar do propósito, começa a tirar você de fazer aquilo, as boas obras para as quais nós somos chamados. Existem pessoas que eu vejo que vai largando o propósito aos poucos, ele vai perdendo a satisfação em Deus, a alegria em Deus, e ele começa a entregar aquilo que Deus colocou na mão dele. Ele não se importa mais em glorificar a Deus, ele não se importa mais de fazer a vontade do Pai, seja em uma função dentro da igreja. Você percebe quando alguém ele quer entregar aos poucos, ele vai entregando aos poucos, ele vai perdendo a satisfação, ele começa a faltar nos cultos, ele vai deixando de dizimar e ofertar, porque é um dos meios que mostra a falta de alegria e satisfação em Deus, e assim vai, e as coisas vão aumentando, e nós vamos perdendo o propósito de vida. Quando nós estamos fora do propósito, nós perdemos a alegria.
Quando nós perdemos a razão do nosso coração de viver para Deus e de glorificá-lo, nós perdemos a alegria da salvação, nós perdemos a alegria pelo qual nós existimos em Cristo Jesus. Deus nos chamou para exaltar o seu nome em tudo, para viver um propósito que é maior do que eu mesmo, um propósito de exaltar o nome de Deus. Exaltar o nome de Deus. E esse exaltar o nome de Deus não é simplesmente com coisas gigantes, com coisas grandes, é desde as coisas pequenas do seu dia a dia. Você glorifica a Deus quando você vai sentar para comer e há uma gratidão no seu coração quando você olha aquele prato de comida e você sabe que foi Deus que colocou o alimento na sua casa, que Deus te deu um trabalho, que Deus te dá saúde para você sair. Deus, gratidão, satisfação. Você entende isso? As pessoas acham que glorificar a Deus é aquelas coisas, não vamos ganhar a cidade toda. Não vai ganhar a cidade toda, nenhuma igreja vai fazer isso, a não ser que Deus se mova, tem um mover enorme, mas toda vez que Deus se move, Ele não move através de um só ministério, quando Ele quer ganhar uma cidade. Deus Ele se move através de várias igrejas, vários ministérios. Pode ter ainda alguém que apareça como um líder de tudo isso, mas o Senhor usa vários ministérios. Então, a razão da nossa existência nos dará alegria e satisfação. A razão pelo qual eu existo será prazeroso no meu coração. Você terá alegria todos os dias, se você viver para a glória de Deus. Abrir mão de si mesmo e viver para Deus te trará uma alegria imensurável. Agora nós vemos que a situação aqui, ela foi ainda se tornando pior, ela foi se tornando cada vez mais difícil para Davi. Porque o pecado de Davi, ele foi aumentando e nós vemos algo que acontece, que um pecado, ele traz outro maior, um abismo traz outro abismo, como diz no Salmo, se eu não me engano, Salmo 42, não me lembro agora. Então, o fato de Davi estar fora do propósito, que isso em si já é um pecado, fez com que outros pecados começassem a aumentar. Nós vemos que ele não foi para a guerra, mas aí logo depois, ele olhou uma mulher que era muito bonita e ele cobiçou e a chamou. Então você começa a perceber como que as coisas se tornam ainda maiores na vida de Davi, o pecado ele vai aumentando. A sua falta de alegria e satisfação em Deus, que te tira do propósito, vai fazer com que o pecado comece a tomar conta da sua vida. E por muitas vezes o pecado pode nem ser assim como na vida de Davi, porque a questão de Davi aqui começou a se tornar muito grave. Davi, ele não foi para a guerra, ele cobiçou uma mulher, ele teve relação com ela, ele descobre que ela está grávida e tenta fazer com que o filho pareça ser do marido. Ele chama Urias da guerra e manda ele para casa para ter relação com a esposa. Só que aí Urias resolve não ter relação com a esposa, porque ele diz: como terei eu relação com a minha esposa, estarei aqui no bem bom, e os meus irmãos, os meus amigos guerreando lá contra o inimigo? Não, eu vou honrá-los. E ele ficou sentado à porta. E um ato de honra, um ato nobre de alguém que estava sendo apunhalado pelas costas por Davi. Você imagina Davi? Agora eu fico olhando como que a falta de satisfação em Deus e a questão do pecado fez com Davi. Um ato de honra desse homem, um ato de alguém que mostra uma lealdade e uma paixão a Deus, e alguém que não se coloca acima do próximo. Urias, ele não teve a relação com a esposa por causa de tudo isso que eu falei. E Davi olhando isso ainda não moveu o coração de Davi, porque o pecado começou a tomar conta do coração dele. Não houve Davi um olhar e falar: nossa, esse homem, depois de tudo isso, ele ainda tem esse ato, olha o que eu estou fazendo, está tudo errado, não, eu preciso me arrepender, vou contar, eu preciso mudar. Não, ele não faz nem nada disso. O coração dele ainda começa a entrar cada vez mais no pecado, um abismo puxa outro, e ele comete um pecado ainda maior. Ele faz com que Urias volte então para a guerra, mas ele pede para o seu chefe do exército colocar Urias
na linha de frente, para que pudesse ser morto. Ele comete um assassinato aqui, não em si, com as próprias mãos, mas coloca um homem para ser morto. E você começa a perceber como que a falta de propósito, de um propósito, de satisfação em Deus, começa a tirar uma alegria em Davi, e as coisas vão se tornando uma bola de neve. O estado dele se torna pior a cada dia. E eu começo a perceber isso na vida de inúmeras pessoas, dos crentes pelo Brasil que eu conheço, né? Conheço crente em muito lugar, tem irmãos em Manaus, irmãos na fé que eu conheço, tem alguns que eu conheço em Minas Gerais, e eu vejo aqueles que se desviam, em São Paulo, e aqui, principalmente aqui, aqueles que se desviam, é impressionante quando eles começam a perder o propósito, a satisfação em Deus, e eles começam a olhar tudo como um fardo, eu preciso descansar, eu preciso de um tempo, não tô bem, mas eles não percebem que o bem deles não é simplesmente com as coisas de Deus, é com o próprio Deus, que isso remete a largar aquilo que Deus deu para eles, largar aos poucos, abrir mão aos poucos, aí perdendo essa satisfação. E essa atitude, as coisas foram mudando, piorando, e eu percebi isso na vida dos irmãos, de muitos, gente que saiu, que eu vejo cada vez mais afundada no pecado, eu vejo as coisas se tornando cada vez piores, e é um fingimento de estar feliz, que é ainda, eu vou falar disso daqui a pouco, é o próximo tópico. Então, eu percebo que as pessoas, elas não têm clareza de que um pecado vai levar a outro. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar de relacionamento. Você que é solteira, moça, a Bíblia fala que o sexo fora do casamento é pecado. Aí você começa a namorar, aí você conhece um rapaz, na igreja, glória a Deus, está tudo bem, aí de repente vocês fazem sexo, e aquilo para você já não é mais um problema, você começa a achar que é normal, por quê? Porque eu vou casar com ele, está tudo certo, nós vamos casar daqui a um tempo, é o homem da minha vida, e você acha que ele faz sexo com você porque ele te ama. Isso é um grande engano. Ele não faz sexo com você porque ele te ama. Ele faz sexo com você porque ele tem um problema sexual na vida dele. Um desvio moral nessa questão. Porque vocês dois sabem que o sexo é dentro do casamento. Aí na sua cabeça é porque ele te ama. Porque o mundo diz isso. Que se você me ama, me demonstre a mim tendo relação sexual. E ela não consegue entender que esse pecado não arrependido, um pecado sem arrependimento, ele vai gerar problemas maiores. Certo? Porque é o que nós vimos aqui com Davi. Nós não vemos um relato de arrependimento de não ter ido para a guerra. Não foi visto nenhum arrependimento em tudo aquilo que Davi fez, a não ser no final, quando ele foi descoberto. Então nós percebemos que o pecado ele vai aumentando, vai te levando a outro buraco. E o que acontece com essa moça que faz sexo, e o rapaz que faz sexo antes do casamento, e não se arrepende? Aí vai e casa, ai que maravilha, casou. Aí na cabeça deles, não teve problema nenhum, porque simplesmente eles iam casar. Eu vou casar, qual é o problema? Mas como eu disse, ele tem um problema na área sexual, ele e provavelmente ela também. Às vezes a mulher, cede achando que é um ato de amor, mas ela não percebe que o problema não foi curado, o problema não foi sarado. E é o que eu encontro em vários casamentos. O que vai acontecer? O homem com problema de pornografia, porque o problema sexual dele não foi resolvido. O problema sexual dele não resolve simplesmente com o sexo. O problema dele é maior, é o pecado na área sexual, que vai se manifestar de alguma forma. É por isso que inúmeros homens, e também mulheres que temos encontrado, na verdade nos últimos tempos, infelizmente, não tenho prazer nenhum nisso, mais mulheres traindo seus maridos do que os homens, do que eu tenho visto, até daqueles que saíram. Então, nós vemos a questão de que o pecado ele vai aumentando, isso vai virando uma bola de neve. Aí, ele agora está vendo pornografia, por quê? Porque ele não me ama, é porque ele tem um problema na área sexual, que por muitas vezes, já veio lá desde o namoro que vocês faziam sexo junto,
E não quer dizer que só quem fez sexo antes do casamento que vai ver pornografia. Não, tem gente que não fez e vê também. Porque o problema, ele tem um problema na área sexual. E alguns vão trair. Tem gente que é casado e ainda se masturba. Por quê? Porque o pecado não teve arrependimento. O pecado não foi tratado, um abismo vai levar a outro. Aí vocês não sabem por que teve problemas no casamento. Achando que está tudo bem. Não tem problema nenhum, está tudo certo. A gente se amava, a gente fez sexo antes do casamento, mas a gente ia casar. Não, o problema ele só levou a outro, maior. Porque não houve arrependimento. Um abismo vai te levar a outro abismo, e o pecado ele vai aumentando. Então Deus ele tem nos chamado para nós termos uma alegria nele, porque a santidade é um ato de alegria em Deus. Tomar a cruz é um ato de alegria em Deus, não pode ser um peso. A gente fala assim, eu vou tomar a minha cruz, pode doer na carne, mas a minha alma se alegra. O meu espírito se alegra em Deus, eu tenho satisfação no Senhor, por mais que é difícil, às vezes anular a minha vontade, mas lá dentro tem uma alegria, uma satisfação, porque eu fiz a vontade de Deus. Aleluia! Fazer a vontade de Deus tem que te dar alegria, fazer a vontade de Deus tem que te dar satisfação, para que você venha vencer o pecado a cada dia, para que você não venha fazer aquilo que te agrada, mas aquilo que agrada a Deus, satisfação plena no nosso Senhor. Aí nós vemos que o pecado foi tirando cada vez mais a alegria de Davi. Como ele orou aqui no Salmo, pedindo uma restauração a Deus, pedindo para Deus limpar, porque o pecado ele tira a sua alegria, a sua satisfação. Tira completamente, porque hoje eu vou falar uma coisa para você, você tem realidade do que é santo e do que é pecaminoso. Você conhece a verdade, então não adianta fugir, não adianta fingir, você sabe. Sabe. Então dessa forma, a tristeza nos consome. Agora qual é o problema? O problema é que nós conhecemos e sabemos que não existe alegria fora de Deus. O que muitos começam a fazer? Eles começam a fingir uma alegria. Eles começam a fingir uma satisfação em Deus. Davi ele pede para restaurar a alegria, porque ele sabe que não existe uma alegria fora de Deus. Ele sabe que não existe uma alegria, uma satisfação plena, sem Deus. E eu pergunto para você, você tem tentado ter uma alegria e uma satisfação plena sem Deus? Como você tem vivido? Como tem sido o seu dia a dia? Não adianta, você sabe qual é a verdade, e o fato de você saber, te deixará ainda mais nítido aos seus olhos, você não conseguirá ter alegria, a não ser desfrutando de Deus, tendo plena satisfação na vida do Senhor, no sacrifício de Jesus. Quando eu olho para a cruz, eu tenho alegria, eu tenho satisfação, não em mim mesmo, mas a minha alegria é totalmente nele, pela sua obra, por tudo aquilo que ele fez por mim. Ele pede para restaurar a alegria, porque ele não consegue fingir, eu não consigo fingir que está tudo bem, eu não consigo fingir que eu não tenho problema, eu não consigo ficar fingindo aqui que está tudo bem, não. Apesar de eu continuar vendo inúmeras pessoas que têm fingido uma alegria, as pessoas que saem, se encontram, está lá sem Jesus, você percebe, até o semblante mudou, você não vê mais o brilho do Espírito. Não, está tudo bem aqui com a gente, não, nós estamos tranquilos, estamos indo na igreja, mas está tudo tranquilo. Quer passar um ar de que não tem problema, de que está feliz sem Deus? Mentira. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Não existe uma alegria sem Deus. Não existe uma alegria fora de Deus. Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso sustento. Então eu vejo que esse fingir fará com que nós nos tornemos hipócritas e ainda endurecendo mais o nosso coração para voltar para Deus. O fingir ser feliz sem Deus só vai demorar o nosso arrependimento, só faz com que o nosso arrependimento demore mais.
Não existe. E essa falta de arrependimento vai levando a um outro abismo e as coisas vão piorando. O estado dessa pessoa se torna pior. Nós vemos em 2 Pedro, capítulo 2. Abre aí comigo, 2 Pedro, capítulo 2, verso 20. Diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então nós vemos aqui que o Senhor está dizendo que o estado daquele que conhece a verdade e deixa-se enredar, se ludibriar pelas coisas do mundo, se torna ainda pior. E se torna pior por causa da prática do pecado. Parece que ele se afunda mais no pecado. Mas também se torna pior por uma outra coisa. Se torna pior porque agora ele sabe a verdade. Se torna pior porque ele sabe, ele tem uma plena consciência, porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou a humanidade, para que não vissem o resplendor da glória de Deus, Cristo Jesus. Todavia os nossos olhos já foram abertos, nós agora sabemos o que é de fato, sabemos como é o mundo, sabemos como é Cristo. E esse abrir de olhos espirituais agora nos faz com que nós saibamos onde está a verdadeira alegria. Agora, todavia, se eu ainda sabendo aonde está a verdadeira alegria, me deixo enredar pelas coisas desse mundo, se as coisas desse mundo começam a me atrair, e eu vou ainda para o mundo, o meu estado se torna pior, porque ainda pratico mais pecados, mas também porque eu tenho consciência, que aqui no mundo não terei satisfação. Eu não estou sendo enganado, eu sei. Eu estou indo de forma consciente. Eu sei que o mundo não me traz alegria. Eu sei que não é um jogo de futebol. Eu sei que não é uma vida financeira melhor. Eu sei. Mas mesmo assim eu estou indo. E isso é pior. Isso é pior, se deixa o seu estado ainda pior do que no início. Você sabe, você está lavado, é como ele diz, é como se o porco lavado voltasse para a lama. Todo um trabalho de limpar, de tirar a sujeira, e ele corre para a lama novamente, como se a lama fosse a satisfação. Me lembra um pouco a questão do filho pródigo. O filho pródigo perdeu a satisfação no pai, na casa dele. E ele foi querer ir para o mundo e comeu bolotas dos porcos. Até que um dia ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Eu sei que eu estou errado. Eu sei. E quando nós perdemos a satisfação do pai, estando na casa dele, nós iremos buscar no mundo as bolotas dos porcos. Isso não vai nos saciar, não vai nos deixar satisfeito. Mas nós ficamos nos enganando, dizendo: sim, vai trazer. Até que um dia, os nossos olhos são abertos novamente. Até que a nossa consciência, eu paro para pensar de verdade e falo: tem alguma coisa de errado. Isso aqui não me traz nenhuma satisfação, isso aqui só me traz coisas ruins. Agora então, olhando para mim e para a sua vida, onde que eu terei uma verdadeira alegria e uma verdadeira satisfação? A nossa verdadeira alegria e satisfação está em Cristo. Davi não teve o sacrifício de Jesus para ele, mas todavia nós temos. Nós sabemos do que Cristo fez por nós, nós olhamos para a cruz, e quando eu olho para a cruz, eu vejo amor, eu vejo ressurreição, eu vejo perdão. Davi, ele percebeu que se ele não obtivesse o perdão da parte de Deus, por isso que ele orou pedindo para o Senhor perdoar. Ele orou, como nós vimos, deixa eu abrir novamente aqui o Salmo.
Nós vemos que Davi, ele falou assim: cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito forte, que eu não seja levado por qualquer coisinhas desse mundo, que esse mundo não venha ter poder sobre mim, que eu não venha achar que eu preciso de um descanso na hora que é hora de guerra, que eu não venha abandonar, Senhor Deus, o corpo, porque Davi, de certa forma, ele começou a abandonar o Israel. Vai lá, vai vocês guerrear que eu vou ficar aqui descansando. Eu estou fora do propósito. Estou fora do que Deus me chamou. E ele pede, me dá um espírito inabalável. Ele pede para Deus limpar ele, perdoar. Porque ele sabe que é o perdão de Deus que traz alegria. Sabe, aquela satisfação em Deus é que você foi perdoado. E você pode falar com Deus. Agora o fato de eu sair e ter satisfação no mundo e não em Deus, em outras palavras, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não me traz mais alegria. Não importa se eu sou perdoado ou não, não importa se eu fui lavado ou não, eu quero ter uma satisfação nas coisas do mundo. E eu estou rejeitando, de certa forma, o sacrifício de Cristo. Eu não estou olhando mais para Jesus, mas eu estou olhando para o mundo buscando uma satisfação. E agora nós devemos voltar os nossos olhos para a cruz, nós devemos voltar os nossos olhos para o trono daquele que está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Nós devemos fazer isso, tirar os nossos olhos do mundo e olhar para Cristo. Houve uma passagem que Jesus curou um cego, e eu fico imaginando isso, a cura desse cego. Porque ele não sabia como Jesus era, e o cego também não consegue saber como o mundo é, a não ser ele vai apalpando ou o que as pessoas dizem. Ele não sabia como Jesus era e nem sabia como o mundo era, a não ser de uma forma superficial. Mas quando Jesus o curou, a Bíblia diz que o cego decidiu seguir Jesus. Em outras palavras, o cego, ele tem os olhos abertos, ele vê o mundo, e ele vê Jesus, e ele resolve seguir a Cristo. Essa é uma questão que aconteceu conosco. O Senhor abriu os nossos olhos e nós vimos a Cristo, mas também vimos o mundo como ele é. Podre, maligno, cheio de pecado, perversidade. Temos visto aí tanto pecado aumentando, a pedofilia. Aí nós vemos pessoas defendendo também aborto, usando aquela situação horrível daquela menina para uma ideologia. Aí nós vemos também racismo e todo tipo de coisa que acontece. O pecado, o mundo é isso. O mundo é podre. E é nesse mundo podre, que com todo tipo de pecado, que as pessoas querem buscar satisfação e alegria. Isso é comer bolota de porcos. Mas o Senhor está nos chamando para ter uma plena alegria nele. Para nós olharmos para a cruz e lembrarmos do perdão. Lembrarmos do amor, da justificação, daquilo que Cristo fez por nós. E quando eu olho tudo isso, eu tenho uma alegria no Senhor. Eu tenho uma plena satisfação em quem Ele é, em tudo que Ele fez por mim. E isso muda a minha vida. Muda. Eu vejo que a perca da santidade é uma perca de alegria em Deus. Você para de andar em santidade quando você perde uma satisfação no Senhor. E as coisas só vão se tornando pior. Eu vejo Neemias, capítulo 8, verso 10. Tem uma passagem que eu gosto muito. Neemias, só um minuto. E com isso eu vou encerrando. Neemias 8, verso 10 diz assim: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções ao que não tem nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Você tem estado fraco na fé? Você tem buscado alegria nas coisas do mundo? Isso é uma das razões porque você não tem desfrutado da alegria de Deus.
da alegria de Cristo, porque a alegria do Senhor, ela vai te dar força. A alegria do Senhor vai te dar força para as batalhas da vida. A alegria do Senhor vai te dar força para andar em santidade. A alegria do Senhor vai te dar força quando a sua carne pedir para você fazer algo que vai contra Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Será que você pode dizer isso? A alegria do Senhor é a minha força. Diga de novo. A alegria do Senhor é a minha força. Se tem faltado alegria no seu coração, eu quero chamar você a orar. Feche seus olhos comigo. Feche seus olhos. Pai, se tem faltado alegria no meu coração, se eu tenho buscado satisfação nas coisas desse mundo, eu te peço perdão, Senhor. Pai, como Davi disse, purifica-me e ficarei mais limpo, alvo mais que a neve, Senhor Deus. Me limpa com teu sangue, Senhor, de modo que eu venha ter plena alegria no Senhor, porque o pecado, ele tira a alegria e satisfação no Senhor, Pai. Mas o seu perdão renova a minha alegria. Assim como Davi clamou por um renovo, Pai, pedindo perdão ao Senhor, assim também nós fazemos hoje, Pai. Pedindo uma renovação da alegria do Senhor na nossa vida, pedindo uma plena satisfação em Ti e não nas coisas desse mundo, para que nós possamos Te exaltar. Pai, que nós não venhamos a largar o propósito, porque o nosso coração está ficando sem satisfação no Senhor, porque nós sabemos que um pecado vai levar a outro e as coisas vão se tornando cada vez piores, Pai. Mas que em nome de Jesus, eu possa olhar para o Senhor com alegria plena, Pai, com alegria plena de quem Tu és e tudo aquilo que o Senhor fez por mim, Pai. Que os nossos corações estejam incendiados, que nós possamos ter vida piedosa, Pai, tendo uma plena alegria no Senhor, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada de alegria e que você busque toda a força em Deus. Deus te abençoe.